OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colegas economistas, colegas associados à Ordem dos Economistas do Brasil, meus cumprimentos. Sou o professor Manuel Henriques Garcia, também conhecido como professor Manolo, e comunico a vocês que a Ordem dos Economistas do Brasil está firme, com alicerces muito fortes, e agora estamos atuando em um outro endereço. Caso você seja associado à Ordem dos Economistas do Brasil e precise de alguma informação pessoal, eu te peço que você entre em contato com a senhora Aparecida da Silva, Dona Cida, que prontamente ela o atenderá. Temos muitas atividades andando na Ordem dos Economistas do Brasil. Temos quinzenalmente o Momento OEB-FIA, que é coordenado pelo professor Almir, nosso querido vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. E já para o mês de maio, no Terraço Itália, teremos início às nossas palestras, e essa palestra de maio será ministrada pelo nosso querido ministro Maílson da Nóbrega. É na primeira sexta-feira de maio, no Terraço Itália. Você só tem que ir ao Terraço Itália na primeira sexta-feira de maio, perto do meio-dia, das 12 horas, lá no 42º andar, e fazer a inscrição no ato. O pagamento do almoço é feito diretamente ao Terraço Itália. E o valor que está sendo previsto até esse momento é a manutenção do valor existente no ano passado, que prontamente faremos a confirmação. E dentro da nossa programação, como Ordem dos Economistas do Brasil, e querendo dar mais informações, boas informações, sobre o papel de inúmeros, de centenas de colegas economistas, vamos falar sobre o relatório Focus. Retomar as informações contidas no relatório Focus, em nome da Ordem dos Economistas do Brasil. O último relatório Focus foi divulgado agora no dia 2 de abril de 2024. E as informações são produzidas por centenas de colegas economistas sobre variáveis extremamente importantes, macroeconômicas, que já iremos analisando-as. E esses colegas economistas, à luz das informações que eles têm até esse momento do tempo, ou seja, ceteris paribus, tudo de mais constante, eles enviam suas expectativas, suas projeções para o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil recebe estas informações até o último dia útil da semana imediatamente anterior, as processa colocando-as sob a forma da mediana das informações, ou seja, as coloca em ordem crescente e divulga a mediana, e essa divulgação costuma ocorrer logo no início da semana seguinte. Nesse momento, está ocorrendo no dia 2 de abril. E lá no site do Banco Central encontramos a seguinte informação. O relatório Focus resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado, coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. O relatório traz a evolução gráfica
e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. E o Banco Central ressalva: as projeções são do mercado, não do Banco Central do Brasil. Mas é uma parceria muito positiva que encontramos entre os colegas economistas que trabalham em bancos como economista-chefe, trabalham em corretoras, trabalham em financeira, têm escritórios próprios de análise de informações, de dados econômicos. Esse conjunto de colegas tem essa parceria fantástica com o Banco Central e, graças a essa parceria, é que temos condições de olhar facilmente, quando perguntado, eu digo, segundo o relatório Focus, a previsão da taxa Selic é de tantos por cento, que iremos ver agora na sequência. Então, nós temos um conjunto de informações que são passadas pelos colegas economistas ao Banco Central do Brasil, e esse conjunto de informações compõe esses 4 agregados. O agregado IPCA, PIB, câmbio Selic, está em negrito, são as principais variáveis. Depois vem um outro agregado de outros índices, o IGPM e os preços administrados. Depois vem o terceiro conjunto de informações, que são informações do setor externo, e o último bloco diz respeito à dívida pública e ao resultado primário, ao resultado nominal. E, do ponto de vista dos números, vemos colunas. Repare, há uma coluna dizendo há 4 semanas, há 1 semana, hoje. Então, hoje é dia 2 de abril de 2024. Qual é a expectativa de inflação medida pelo índice oficial IPCA para este ano de 2024? A expectativa é de 3,75% ao ano. Qual é a expectativa de crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, para este ano de 2024? 1,89%. Qual é a projeção para a taxa de câmbio? E no Brasil, a taxa de câmbio é medida sob a forma reais por dólar. A expectativa hoje é de R$ 4,95. E, por último, aqui nesse bloco, vem a variável mais importante da política monetária. É uma variável extremamente importante macroeconômica. É uma das grandes variáveis, junto com a taxa de câmbio. Enquanto a taxa de câmbio fora do equilíbrio, mal formulada, estando totalmente fora do equilíbrio, pode arruinar um país, uma taxa de juros excessivamente alta poderá arruinar uma família ou milhares de famílias quando elas estão fortemente endividadas. A taxa Selic, a previsão é que a taxa Selic ela continue caindo mais meio ponto percentual nos próximos meses, chegando até o final do ano com uma taxa de 9%. Essa taxa de 9% continuará garantindo que a caderneta de poupança continue sendo remunerada por uma taxa anual de aproximadamente 6%. O IGPM
é o índice IGPM, Índice Geral de Preços Mercados, é elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, uma instituição muito respeitada, e tem uma previsão de crescimento de 2% até o final deste ano de 2024. O IPCA de preços administrados podem ser tarifas de ônibus, tarifas de metrô, que têm uma influência política bastante considerável. A expectativa é que esses preços, neste ano, crescerão 4,15%. Repare que a variação dos preços administrados, 4,15%, está superior à variação do IPCA, Índice Oficial de Inflação, 3,75%. Estão vendo aqui essa diferença. O terceiro bloco trata do setor externo. Nós temos a balança comercial extremamente forte, né? O setor externo brasileiro é fantástico, tem uma pujança espetacular, derivada do agronegócio. O ano passado, o crescimento do setor exportador foi fantástico e o crescimento da balança comercial foi extremamente importante para o crescimento da economia brasileira. A demanda é o consumo das famílias, consumo do governo, investimento privado, investimento público e o setor externo, exportação menos e importação. E boa parte do crescimento, que ainda não foi obtido através de pesquisas, mas será prontamente obtido, boa parte do crescimento do ano passado é resultado da excelente performance do setor externo brasileiro, das exportações brasileiras. E a balança comercial esse ano está também bombando, né? A previsão de 82 bilhões de dólares de saldo positivo na balança comercial. Esse número por si só nos garante que não existe no horizonte nenhuma possibilidade de qualquer ataque especulativo sobre o real. As oscilações que ocorrem na taxa de câmbio no dia a dia dizem respeito às mudanças de taxas de juros nos Estados Unidos, comparativamente às taxas de juros no Brasil, da inflação no Brasil e inflação americana, que são modelos importantes para a determinação da taxa de câmbio. Nós temos uma conta corrente, que é a balança comercial, menos a balança de serviços, mais as transferências unilaterais, e essas transferências, esse conjunto de variáveis nos dá uma conta corrente negativa de 32 bilhões de dólares, mas é um número extremamente baixo, tranquilamente se fecha o balanço de pagamentos com o resultado de outras contas, principalmente do movimento de capitais, tanto de curto, médio e longo prazo. O investimento estrangeiro direto, a previsão é mais ou menos estável ao longo do tempo, e a previsão é de que ingresse no país 65 bilhões de dólares, e esse ingresso não quer dizer que seja monetário, via de regra não é monetário, esse ingresso, via de regra, é olhado sob a ótica de máquinas e equipamentos, que tem um valor aduaneiro, e o valor aduaneiro acaba fazendo parte dessa pesquisa aqui sobre o investimento direto que virá ao Brasil através das multinacionais nesse ano de 2024. Por último, nós temos a dívida líquida do setor público, 63,85% do PIB. Esse conceito é bastante complexo,
porque envolve créditos e débitos do setor público, daí a palavra dívida líquida, e o mercado usualmente acaba utilizando mais a dívida bruta em relação ao PIB, dívida bruta em relação ao PIB. E nessa dívida bruta, alguns colegas incluem as operações compromissadas, que são transacionadas entre o Banco Central e os bancos, e lembrando-se que esses títulos são comprados pelo Banco Central do Tesouro Nacional. Alguns dizem que esses títulos deveriam entrar na dívida, no montante da dívida, e outros dizem que não é necessário entrar porque o Banco Central é governo e, como membro do governo, não estaria sujeito a acrescentar uns 25% de operações compromissadas no total da dívida bruta. Bom, são questões que iremos analisando ao longo do tempo. O resultado primário é negativo aqui e nos diz que a despesa do governo é superior à receita do governo. E estamos vendo aqui a expectativa até o final do ano é que essa despesa seja maior do que a receita em 0,7% do PIB. O resultado nominal, também negativo, ele inclui ao déficit primário, porque nós temos aqui um déficit primário, é negativo, né? Inclui o pagamento de juros. Repare aqui que a expectativa de pagamento de juros é um resultado de 6,2% a título de juros, 6,2% do PIB a título de juros. Se eu somo 6,2 a 0,7, eu vou ter o resultado total de 6,9% do PIB. Então, nós aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, temos um conjunto de colegas economistas na diretoria, no Conselho Fiscal e no Conselho Superior, extremamente renomados. Realizamos inúmeras lives quinzenais, te convidamos para que você participe delas. Uma que está em andamento e tratando de uma maneira muito clara, muito interessante sobre as questões de educação financeira, é realizada pelo professor Almir, no chamado Momento OIB-FIA, uma parceria fantástica que a Ordem dos Economistas do Brasil tem com a Fundação Instituto de Administração, uma das maiores e melhores escolas de economia, business, de finanças do Brasil e América Latina, claro. Bem, acredito que passei informações interessantes que podem ser úteis a vocês, alunos de economia, a vocês interessados em cursos de economia, e entre em contato conosco. Filie-se à Ordem dos Economistas do Brasil. Tivemos alguns problemas de invasão do nosso prédio, mas estamos firmes como rochas em um novo local e estamos trabalhando continuamente em prol da divulgação do conhecimento econômico à sociedade. Conto com vocês, com a ajuda de vocês, no sentido de que apoiem as iniciativas da Ordem dos Economistas do Brasil. E até a próxima live sobre assuntos interessantes da economia brasileira e assuntos econômicos interessantes para a sociedade em geral. Até o próximo programa e um bom fim de semana para vocês. Muito bem, professor.